Entrevista com Rafael Hungria sobre unificação das linhas de pensamento no programa Em Busca de Conhecimento com Alan Fernandes pela Rádio Mundial. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Alan Fernandes, estamos aqui mais uma vez em busca de conhecimento, trazendo para todas as pessoas, para toda a população, conhecimento sem filtro, a informação sem manipulação, diretamente como ela é. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o grupo da parceria, com o meu grande amigo, colega de trabalho, Rafael Hungria. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Alan. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. E hoje nós vamos conversar e vamos quebrar um grande paradigma que nós temos na nossa vida. E nós vamos escancarar aqui e abrir a boca e falar sobre a morte. Exatamente, a morte. É um tabu, né? É um tabu, é um grande tabu, um grande paradigma, é uma grande instrução em todas as linhas espíritas, porque, bom, nós trabalhamos e recebemos informações religiosas de que nós precisamos ser direcionados até a passagem. Mas, nosso querido amigo Rafael, com o grupo da parceria, estudando, pesquisando a campo, realizando suas próprias experiências, suas vivências, suas transformações, suas transmutações e suas transcendências, vai conversar conosco e com todos os ouvintes que quiserem interagir ao vivo aqui na Rádio Mundial, hoje sobre essa transcendência, essa transmutação. Rafael, vamos lá, hoje estamos aqui e eu gostaria de saber um pouco mais como que a gente inicia isso, porque é um grande tabu. Nós temos a maioria das linhas, 99% das linhas de pensamento, Rafael, que fala, olha, você vai conseguir transmutar, você vai conseguir transcender, ou você só vai ascensionar quando você realizar a passagem e deixar esse plano denso, físico e material. Dentro das pesquisas do grupo da parceria, das suas pesquisas pessoais e profissionais, o que você inicia a direcionar a todos nós sobre o último momento denso que nós temos. É muito interessante esse tema da morte, é um tema polêmico, né? Porque quase, como você falou, 99% das linhas de pensamento, das religiões, a humanidade inteira, dentro das filosofias e buscas, mostra esse caminho como um findar, né? Sim. E é a grande crise humana esta, porque dizem, né, que a única certeza que nós temos é a morte, e que nós temos que viver a vida para que um dia, quando a morte chegar, nós possamos fazer uma suposta passagem para o plano espiritual, para termos uma vida, tendo em vista o que nós vivemos, né? Temos uma recompensa ou um castigo, digamos assim. Exatamente. Dentro de outras religiões. Os créditos ou os débitos, né, que nós criamos, o julgamento. Muitas linhas já se aprofundaram, né, nessa questão do plano astral, do desencarne, da vida após a morte. Existe muita literatura, muitos conhecimentos sobre isso, né? E através de nossas pesquisas, nós viemos a descobrir que muita coisa tem sentido, tem fundamento, né? A partir de muitos estudos, né, a gente percebe que das religiões antigas, eles sempre colocam a necessidade que o ser humano possui de evoluir, de alcançar um estágio de consciência para que ele não possa mais, digamos assim, estar dentro de um mundo de terceira dimensão, evoluindo nesses parâmetros de densidade de matéria, não? Passando pelas provações, por todas as experiências, obstáculos. Sim. Algumas linhas orientais tratam da reencarnação, né? Aqui no Ocidente, o Espiritismo e algumas linhas esotéricas também tratam da reencarnação e da evolução vida após vida. Perfeito. Sim? Até que chegue um momento que o espírito, né, aquela consciência, aquele ser que reencarna, atinge um ponto de evolução que não mais necessariamente precisa retornar à Terra, né? Ele ascensiona. Ele ascensiona. Certo? Perfeito. Já algumas religiões ocidentais, como o cristianismo, o judaísmo e tal, colocam a ideia de uma só vida e que o indivíduo chegará ao final da sua vida através da morte e terá um julgamento final. Perfeito. Sim? A gente sabe muito bem como é isso, acho que todo mundo já conhece essas histórias. Teve uma experiência. Exato. Através de pesquisas inéditas que nós estamos realizando, baseadas em conhecimentos muito antigos, né? Conhecimentos ancestrais, né? Primitivos. Que tem como fundamento interações de consciências de seres, né, que nós podemos chamar de seres extraterrestres na Terra, principalmente na civilização do Egito Antigo e outras, né, aqui na América do Sul. Nós encontramos alguns registros que apresentavam a questão da vida eterna. Isso. Que, de alguma forma ou de outra, o ser humano poderia alcançar esta frequência de vida
e permanecer nela sem passar pela morte. E eles não estão se referindo, essa base da sua pesquisa não está se referindo à alma, está se referindo ao corpo físico mesmo. Exatamente, porque a própria alma e o espírito já são imortais, digamos assim. Sim. Né? Foram criados... Já é uma consciência Exato. existente. Já é uma una, consciência, né, manifestada pela energia suprema, por Deus. Né? E o corpo físico, nós temos esse tabu de que nós temos que realmente passar sempre por esse medo de estar na vida para evitar a morte. E as religiões, as linhas de pensamento, colocam a morte como a salvação, como a única forma de você se libertar dessa vida material, né? Inclusive, tem muitas seitas que foram constituídas através desse legado. Nós precisamos imediatamente alcançar a morte. E muitas pessoas se suicidaram-se justamente é um absurdo, pra... né? Uma lavagem cerebral. Mas você falou bem, nós, através das nossas pesquisas, estamos descobrindo a possibilidade, aliás, o fato concreto, né, que nós estamos comprovando isso e estamos identificando essa verdade, que é o quê? O ser humano pode, sim, alcançar um estágio de evolução na qual ele consiga transcender a morte estando vivo e alcançar uma frequência de vida eterna, sim, estando vivo. Ele consegue fazer essa transcendência com o corpo... Com o corpo. Com o corpo Exatamente. denso, com o corpo físico. A transmutação da própria matéria dele, do próprio corpo, dos corpos, né, digamos assim. Nossa, isso é uma coisa espetacular, porque a gente cria uma nova perspectiva de vida. Totalmente, totalmente. É uma quebra de paradigmas, assim, surpreendente. A humanidade estará diante de um conhecimento tão vasto com essas descobertas que vão dar um salto quântico na nossa evolução. Claro, porque hoje nós, como muitas pessoas, muitos lugares falam, nós temos uma única certeza de que vamos morrer. Se nós temos a única certeza de que vamos continuar sobrevivendo, tudo muda. Muda a nossa alimentação, muda o conhecimento, a forma da gente se relacionar com os outros, com as pessoas, de se relacionar com o meio ambiente, com tudo, sim. Absolutamente tudo muda. Sim. E muitos seres humanos iluminados que no passado buscavam o conhecimento, como hoje estamos buscando aqui, né? Por exemplo, o príncipe Siddhartha Gautama, o Sim. Buda, ele entrou numa crise existencial tão grande, segundo a história, né? Ele questionou a morte. Ele disse, mas o que é a morte? O que é o sofrimento? O que é a doença? O que é a velhice? Isso é normal? Ele saiu do palácio, foi buscar o isolamento para descobrir essas verdades. Perfeito. E dizem que depois de muito trabalho, né, de busca de conhecimento, ele atingiu a iluminação. E nos registros diz que ele alcançou essa frequência do nirvana, que seria um estado de iluminação, e dizem que o seu corpo resplandeceu em luz. Só que a gente sabe que houve muita manipulação no conhecimento, nas histórias, nas tradições, né? Sim. E colocaram a ideia de que ele havia morrido após isso. Mas a gente sabe que não, que esse ser não morreu. E a iluminação, na verdade, foi uma transcendência dessa realidade material por uma transmutação física. Olha só, isso é extremamente interessante, porque isso já aconteceu e há pouco tempo. Então, Sim. Essa transcendência, ela é extremamente possível e alcançável. Possível. Rafael, dentro das pesquisas, o que nós podemos passar para a população para começar a entender e começar a desenvolver essa busca pela vivência eterna? Claro, porque geralmente nós temos a ideia de que o corpo não importa, que a matéria não importa, só isso o espírito. Vai ficar aqui. Né? Só o espírito é importante, a evolução é espiritual. Sim, a evolução é espiritual, mas ela é mental também. E ela tem que ser física. O nosso corpo físico é o templo do espírito, ou seja, nós temos que trabalhar esse corpo através da alimentação, através da saúde, exercícios físicos, através de treinamentos, desenvolvimentos das habilidades mentais, né? Que já existe essa gama. Exatamente. Absurda, né? E isso é negado. Existe todo o interesse das lideranças mundiais de destruir a saúde humana, manipulando informações e conhecimentos através da área da alimentação, da saúde, da indústria farmacêutica, da mídia, né? De todas as formas, nós somos conduzidos para a morte. Por controle populacional. E as pessoas criaram essa programação mental. Nós vamos morrer com 70 anos. Então as pessoas começam a plasmar mentalmente a morte. E elas atraem essa frequência
e já chegam aos 70 anos e vão morrendo, capengando. Exato. Isso é um absurdo, gente. Nós temos que buscar a vida. Nós estamos aqui para alcançar a frequência da vida eterna. A mesma frequência que aquele cara, Jesus Cristo, alcançou, ensinou e mostrou o caminho para chegarmos até ela. E nós voltamos aqui nos estúdios da Rádio Mundial e mais uma vez com o grupo da parceria. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Rafael Hungria, coordenador do grupo, dissertando sobre a morte, sobre esse tabu, sobre esse paradigma criado por religiões, criado pela ciência clássica, pela ciência tradicional. E nós estamos hoje conversando sobre as possibilidades da vida eterna. Enquanto o corpo físico também, não só no corpo espiritual, energético, na sua consciência, na sua centelha divina, mas também fisiologicamente é possível. Nossos ancestrais viviam 800, 900 anos. Nós temos aí casos de transcendências, de transmutação, de iluminação, que o Rafael acabou de pontuar para nós, e nós temos um caso recente de aproximadamente 2.000 anos atrás, 2015 anos atrás, né, no nosso calendário, claro, onde a história de Emmanuel, mais conhecido, primeiramente conhecido como Yeshua, depois conhecido como Jesus Cristo, né? Então nós vamos falar um pouquinho aqui, convido o Rafael para explicar um pouquinho dentro das pesquisas do grupo da parceria junto com o grupo Projeto Portal, o que possivelmente, quais foram os fatos que determinam, que mostram que também Jesus Cristo transmutou fisicamente, espiritualmente e energeticamente ao mesmo tempo, e não somente espiritualmente. Exatamente, nós sabemos muito bem pelos evangelhos, né, que estão muito manipulados, mas ainda assim existe lá o registro de que ele não morreu, de que ele retornou após aquela suposta crucificação, e ele fisicamente se apresentou aos apóstolos e partiu ao reino dos céus, né? Levando o seu próprio corpo. Então está explícito isso, implícito na Bíblia, que ele passou com o corpo para outra realidade, para outro mundo. Não? Com o corpo físico. Com o corpo físico. Então a gente tem que se questionar isso, tem que pesquisar, gente, buscar conhecimento. Por quê que justamente o personagem mais famoso da nossa história mostrou ali que a passagem não foi através da morte? E até hoje nós estamos insistindo nessa ideia. Será realmente que a morte é o fim? Será que estamos aqui para viver como escravos, como pessoas doentes, como pessoas que estão totalmente manipuladas por esse sistema corrompido, que só quer o mal da sociedade, que não ensina a viver, ensina a morrer? Nós temos que acabar com isso, nós temos que mostrar o caminho da saúde, o caminho da alimentação correta, da cura, da evolução, da longevidade. Da prosperidade e abundância. Inclusive, tivemos informações recentes dos nossos parceiros, né, que nós temos contato no Projeto Portal, que num passado muito remoto, o ser humano vivia milhares de anos com um corpo físico dele. Sim. Por isso que ele transmutava. Hoje em dia, não mais, ele chega no máximo a 120 anos. No máximo a 120 anos. Porque houve uma manipulação de raças extraterrestres no passado, na genética humana, e eles alteraram o cromossomo 2 e 3 no código do DNA humano e trouxe a vida do ser humano para no máximo 120 anos de idade. Exatamente. Cromossomos 2 e 3. O cromossomos 2, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele é diretamente ligado à parte dos órgãos, da sobrevivência dos órgãos, da limitação da vitalidade dos nossos órgãos. E o cromossomo 3 é diretamente ligado à expansão consciencial, à limitação da consciência enquanto reações químicas no nosso cérebro. E esse processo físico de transformação do nosso corpo, ele ocorre também através de muitos treinamentos e ativações energéticas, de trabalhos dentro de campos eletromagnéticos, de vórtices, né? E tem muito a ver com o nosso desenvolvimento mental, nossas habilidades paranormais. Esse também é um conhecimento que precisa ser resgatado, que está muito ocultado, muito manipulado. As lideranças mundiais não querem mostrar esse caminho, mas nós vamos mostrar. E o exemplo claro, a experiência clara que eu posso dizer que eu tive, que eu comprovei essa realidade, foi quando eu tive algumas interações com esses parceiros das estrelas, né? Com os nossos irmãos. Exato. E eles apareciam fisicamente para nós, com o corpo físico materializado. Então,
A interação que eles têm através de portais dimensionais, né, conosco, Isso. prova isso. E uma vez eu perguntei para eles, vocês morreram? Vocês são espíritos ascensionados que estão aqui se apresentando para a humanidade? Eles, não. Nós temos a vida eterna, nós não morremos mais. Nós transmutamos com o corpo. E é este conhecimento que precisa ser passado para a humanidade agora, nesses novos tempos que virão. E eles estão aí para mostrar isso. Exatamente, eles estão aí. Hoje nós temos várias experiências, vários acontecimentos da comunicação dos parceiros, tanto com o grupo da parceria, mas quanto vários outros pesquisadores do Projeto Portal que têm interações físicas. Muita gente, Físicas e assim, claras com os parceiros, pegando informações de como alcançar um processo de desenvolvimento e expansão consciencial, fisiológica e energética para alcançar a transmutação. Sim, porque esses seres, realmente, eles não morrem mais. Eles atingiram essa frequência de vida eterna. E eles comprovam para nós isso, né? Porque eles podem justamente interagir conosco de forma física. Nenhum espírito desencarnado pode fazer isso, a não ser que ele tenha um bioplasma e utilize o ectoplasma de um mecanismo mediúnico para isso. Só que é muito complicado acontecer para quem desencarna. Estes seres que transmutam o corpo, eles alcançam essa frequência de vida eterna e passam a viver em seus mundos dimensionais, né? Da 4ª dimensão para cima. Perfeito. E, Rafael, dentro das pesquisas, os corpos, quando eles transmutam, o que se torna? O nosso corpo físico hoje normalmente é 80% matéria, 20% energia, né? Se a gente consegue alcançar essa transmutação através do equilíbrio alimentar, emocional, energético e espiritual, o que o nosso corpo se torna? Como que é essa transformação? Justamente, porque matéria é energia, né? Em diferentes níveis de densidade. Se o corpo é energia densificada, ele pode se densificar menos. Ele pode se tornar mais sutil, mais acelerado, na verdade. A vibração, a frequência vibracional de nossas células, dos átomos, da mitocôndria das células, pode atingir níveis de vibração que transmuta essa matéria em outros níveis de frequência de realidade. Então, acelerando a frequência corporal, a frequência vibracional e eletromagnética do corpo, sim, que seria o processo de iluminação, exatamente, de transcendência, a gente consegue ser menos densos. Quando Jesus Cristo se mostrava resplandecente com seu corpo de luz, era um corpo material, não era um espírito que estava ali, era um corpo físico. Era um corpo físico, exatamente, em um outro estado... Em outro estado de vibração. De densificação. Rafael Hungria, chegamos em mais um Em Busca de Conhecimento. Chegamos no fim de mais um programa, com a colaboração do Grupo da Parceria. Hoje nós conversamos muito sobre o que é a morte, se ela é realmente somente essa opção, ou se nós temos como transcender, como transmutar. E... chegamos ao final do programa. Deixo as últimas palavras para o Rafael. Um abraço, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Obrigado, Alan. Obrigado, Rádio Mundial. Eu queria deixar uma mensagem para todos aqui. Nós temos que vencer essa grande batalha contra o que nós chamamos de time do tempo. Nós estamos vivendo, com esse adversário que é o tempo. Mas o tempo relativo. É possível, sim, que nós alcancemos essa frequência de vida eterna. Vamos buscar esse conhecimento. Vamos buscar nossa saúde, vamos buscar nos alimentar no direito, fazer exercícios físicos, buscar conhecimento mental, para que a gente possa acelerar nossas frequências cerebrais. Vamos buscar conhecimento, vamos vencer esse jogo contra o time do tempo. Não vamos desistir. Nós somos dimensionais, nós somos seres que viemos de fora e estamos aqui para realizar um compromisso com a humanidade. Não vamos desistir, não vamos nos sentir derrotados. Mesmo você que está ouvindo com 70, 80, 90, 100 anos de idade, você ainda é jovem, você pode alcançar a vida eterna. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado a todos. E boa tarde. Valeu, gente.